Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho de ponto, reta e plano. Então, para início, você já tem uma ideia intuitiva sobre ponto, reta e plano. Então, aqui, temos três exemplos aqui, Assim, um furo de agulha num papel nos dá a ideia de quê? De ponto. Uma corda bem esticada dá a ideia de quê? De reta. E o quadro negro de uma sala de aula dá a ideia de quê? De plano. Ou seja, o ponto, a reta e o plano são conceitos primitivos no estudo da geometria. Isto é, não possuem definição. Então, vamos partir agora para a ideia de quê? Da representação. Então, primeiro, ponto. O ponto a gente vai representar como sendo o quê? Como sendo uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Aqui, A, B, C. Ele para ponto maiúsculo. Reta. Para a representação de reta, vamos ter o quê? Letras minúsculas do nosso alfabeto. Professor, porque é minúsculo? Já para diferenciar o ponto maiúsculo. Reta já é minúsculo. E aqui, para o plano, letras gregas minúsculas. Aqui, colocamos alfa, beta, gama, ok? Então, para isso, temos aqui, a representação. Então, aqui, eu tenho um ponto A. Então, ponto A, tá? Aqui, o pontinho e o A. Esse A é o quê? É maiúsculo. Aqui, temos uma reta A. Então, essa reta, ela é o quê? Ela é, a letrinha dela, que representa ela, é uma letra minúscula. E o plano, tá aqui, o plano, a representação dele. Então, vai ser uma letra, minúscula grega. Ou seja, eu coloquei aqui um alfa. Então, aqui, os três conceitos aqui, representados aqui. Ok? Então, considerações importantes que temos que levar em consideração quando pensamos em ponto, reta e plano. Observe o seguinte, que numa reta há quem? Infinitos pontos. Então, vamos imaginar aqui a reta numérica, certo? Com o nosso conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4. Sabemos que os números naturais são infinitos. Então, aqui, numa reta, há quem? Infinitos pontos. Então, aqui, colocamos até a setinha, para indicar isso. Por quê? Não conseguimos desenhar ela toda. Por quê? Porque ela é infinita em ambos os sentidos. Então, aqui, colocamos apenas uma representação. E essa setinha aqui representa que ela vai continuar nesse sentido. E essa setinha aqui também indica que ela vai continuar nesse sentido. Ok? Então, num plano também há infinitos pontos. Então, aqui, nesse plano aqui, o plano igual a reta. A gente só consegue fazer uma representação dele. Não tem como fazer ele todo. Então, nesse plano aqui, nós temos o quê? Infinitos pontos também. E aqui, 3. Num plano, aqui existem infinitas retas. Ou seja, aqui tem como desenhar aqui, infinitas retas aqui dentro desse plano. E aqui, por dois pontos distintos, passa uma única reta. Então, fizemos aqui até um exemplo. Esses dois pontos distintos aqui, o ponto A e o ponto B. Por eles, passa o quê? Uma única reta. Aqui, está passando uma única reta. Professor, mas eu posso passar aqui nesse sentido aqui, a reta. Não pode, por quê? Porque só pega o ponto A. Para pegar o ponto A aqui e o ponto B, só passa o quê? Uma única reta, que é essa aqui, essa reta. Que até chamamos ela de reta A. Continuando aqui, temos a ideia de quê também? De pontos colineares. O que vão ser pontos colineares? Os pontos pertencentes a uma reta são chamados de quê? Pontos colineares. Ou seja, são pontos que estão em uma mesma reta. Observe aqui, eu representei aqui, a reta A. E representamos nela, esses três pontos aqui, destacamos. A, B e C. Então, esses três pontos, A, B e C, são pontos o quê? Colineares. Por quê? Porque eles estão sobre uma mesma reta. Aqui, na mesma reta, tem os três pontos. Se um ponto estiver fora dessa reta, então eles vão ser não colineares. Observe, temos aqui, mais uma vez, a reta A e os pontos, R, S e T. Observe que esse ponto T não pertence a essa reta. Por que não pertence a essa reta? Porque não está em cima. Então, o que dizemos aqui? Que os pontos R, S e T não são colineares. Ou seja, não pertencem a essa reta A.
Então, continuando, chegamos em quê? Semirreta. Então, o que vai ser uma semirreta? É uma parte da reta. Ou seja, ela tem origem e não tem fim em apenas um sentido. Então, ó, um ponto P qualquer, aqui ó, olha só, P maiúsculo, é ponto, de uma reta A, olha, reta minúsculo. Então, divide esta reta em duas semirretas aqui, certo? De origem P. Ou seja, temos aqui, ó, nossa reta A aqui. Esse ponto P aqui, ele vai determinar o quê? Duas semirretas. De origem em quem? Em P. Então, essa aqui, tá aqui, ó, nesse sentido aqui eu tenho uma semirreta, que começa aqui, ó, nesse ponto P e vai nesse sentido aqui. E aqui, ó, eu vou ter outra semirreta que tem origem em P e vai nesse sentido aqui. Então, essa reta aqui, esse ponto P dividiu a reta em duas semirretas de origem P. Então, para distinguir as semirretas, vamos marcar os pontos A e B pertencentes a cada semirreta. Então, vou pensar o seguinte aqui, ó. Para mim diferenciar elas aqui, eu vou pegar aqui, ó, um ponto A, aqui, ó, um ponto A, e aqui um ponto B. Então, esse ponto A e esse ponto B aqui, eu vou agora denotar essas duas semirretas. Então, essa primeira aqui, nesse sentido aqui, vai ser a semirreta de origem em P e passa pelo ponto A. E nesse sentido aqui, eu vou ter a semirreta de origem P e passa pelo ponto B. Olha só a notação que temos aqui, ó, PA, P e passa por A. Ó, a notação que temos aqui, ó, coloca esse tracinho em cima com essa setinha. Ou seja, tem origem em P e passa por A. Então, coloca essa setinha aqui em cima. Essa é quem? É a semirreta de origem em P e passa por A. Ou a semirreta de origem em P que passa pelo ponto A. E aqui, ó, PB, a mesma coisa aqui, ó. A semirreta de origem em P e passa pelo ponto B. Ó, colocamos aqui o PB e com a setinha aqui em cima, ó, o tracinho a setinha. Então, essa semirreta é a de origem em P e passa pelo ponto B, ou passa por B. Então, cuidado com essas notaçõezinhas aqui, ó. Semirreta, vamos ter o quê, ó? Essa aqui, ó, esse tracinho com essa setinha aqui. Então, chegamos agora em quem? Em segmento de reta. Então, de forma trivial, um segmento de reta é uma reta que possui início e fim. Ou seja, um segmento de reta de extremidades A e B, ou seja, começa em A e termina em B, é o conjunto de todos os pontos que estão entre eles, incluindo quem? As extremidades, incluindo o ponto A e o ponto B. Ou seja, temos aqui, ó, a notação de um segmento de reta. Tem origem aqui em A, ou seja, começa nesse ponto A e termina aqui nesse ponto B. Então, indica-se um segmento de reta por quem? Ó, esse aqui é os pontos A e B, então AB, e esse tracinho aqui, ó. Observe que lá em semirreta tínhamos, ó, a setinha. Aqui é só o tracinho. Ou seja, esse aqui é o segmento de reta AB. Prosseguindo, chegamos aqui, ó, em segmentos consecutivos. O que vão ser segmentos consecutivos? Vamos à definição, ó. Dois segmentos de reta que têm uma extremidade em comum são chamados o quê? Consecutivos. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Que temos. Observe esses dois segmentos aqui, ó. A, B. O segmento começa em A e termina aqui em B. E esse outro segmento aqui começa em B e termina em C. Observe que as extremidades dele aqui, ó, é quem? É AB e nesse outro aqui é quem? É BC. Observe que essa extremidade B aqui, ela é comum para esse segmento e comum para esse. Ou seja, dizemos que os dois segmentos aqui, AB e BC, são segmentos consecutivos. Por quê? Porque eles têm um ponto em comum. Quem é o ponto em comum que temos aqui, ó? É o ponto B. Então, prosseguindo, chegamos aqui, ó, em segmentos colineares. O que são segmentos colineares? Dois segmentos de reta são colineares se eles estão em uma mesma reta. Então aqui, ó, temos aqui essa reta e tem esses pontos aqui, ó, A, B, C e D. Então, esses dois segmentos aqui, ó, AB e CD, são o quê? São colineares. Por quê? Porque eles estão em uma mesma reta. E aqui, ó, esses dois segmentos aqui também, ó, AB e BC, também são colineares.
E além de ser colineares, também serão consecutivos. Por quê? Porque eles têm uma extremidade em comum. Quando eu falo ó, o segmento AB e o segmento BC, quem é a extremidade comum? É o B, porque o B ó, pertence a esse segmento e esse B também pertence a esse segmento aqui. Ou seja, temos aqui ó, esses segmentos aqui AB e BC são consecutivos e colineares. E aqui ó, segmentos congruentes para terminar nossa aula. Dois segmentos de reta são congruentes quando possuem medidas iguais. Então, se possuem medidas iguais, dois segmentos de reta, então eles são congruentes. Então, temos até a indicação para eles. Ó. AB é o segmento ó, AB, com o tracinho aqui em cima, é congruente a quem? Ao segmento CD. Então, esse aqui vai ser exatamente quem? O nosso símbolo de congruência. Então, aqui, ó, os dois tracinhos aqui e esse tiozinho aqui em cima. Esse aqui indica congruência. E aqui, ó, coloquei o significado, ó, significa que AB é congruente a CD. Ou seja, esse segmento AB é do mesmo tamanho desse segmento CD. Ou seja, eles possuem medidas iguais. Por fim, medidas iguais indica que eles são congruentes. E assim terminamos nossa aula.